O drama do Riacho Grande e a história de São Bernardo do Campo. O silêncio após o fim. Imagine um lugar onde o tempo parou. Um território que já teve vida, vozes, esperança. E então foi abandonado. Após a extinção da antiga vila de Santo André da Borda do Campo, em 1560, o que restou foi o vazio. Um silêncio pesado, quase inquietante, tomou conta das terras que hoje conhecemos como o Grande ABC. Durante décadas, aquele chão ficou esquecido, como se a própria história tivesse sido apagada. Mas a história nunca desaparece completamente. Ela se esconde e espera. No final do século XVI, pequenos sinais de vida começaram a ressurgir. Em Tijucuçu, atual São Caetano, uma família indígena vivia sob a condição brutal da escravidão. Antônio, Maria e seus filhos, nomes simples, vidas invisíveis, mas que carregavam o peso de uma nova ocupação. E aqui nasce um dos primeiros conflitos silenciosos da região. Progresso para alguns, sofrimento para outros. Essas terras, herdadas por figuras como Jacques Félix, não eram apenas propriedades, eram peças de um jogo maior. Um jogo de poder, expansão e domínio. Mas o mais intrigante é que mesmo com o desaparecimento oficial da vila, a memória dela nunca morreu. Durante o século XVII, documentos ainda falavam sobre caminhos antigos, trilhas usadas pelos primeiros moradores, referências à Vila Velha de Santo André, como se o passado se recusasse a ir embora. E talvez ele estivesse tentando avisar algo, porque aquele território ainda guardava segredos, e o que viria a seguir mudaria tudo. A terra que respira a história. A chamada Borda do Campo não era apenas um nome, era um território vivo, um espaço em constante transformação, onde a natureza e o homem travavam uma relação intensa e muitas vezes cruel. Ali, rios serpenteavam a paisagem, caminhos eram abertos à força e o suor humano moldava o destino da região. O caminho entre Santos e São Paulo cruzava essas terras como uma veia pulsante. Era por ali que circulavam mercadorias, sonhos e conflitos. Sim, conflitos. Em 1640, o caminho foi bloqueado. Valas, paliçadas, uma tentativa desesperada de controlar quem passava, quem chegava, quem dominava. Era mais do que uma estrada, era poder. E quem controlava o caminho, controlava o futuro. Enquanto isso, a população crescia lentamente. Pequenas propriedades surgiam, plantações de milho, feijão, mandioca, vidas simples, mas intensas. E havia algo mais, algo que marcaria profundamente aquela terra: o trabalho escravo. Indígenas sendo explorados, culturas sendo apagadas, histórias sendo esquecidas. Mas mesmo nesse cenário duro, a vida florescia, a criação de gado, a produção de alimentos, o surgimento de nomes que resistem até hoje. Rio dos Meninos, Tamanduateí. Cada nome carrega uma memória, cada pedaço de terra, uma história não contada. E sem que ninguém percebesse, o cenário estava sendo preparado para uma das maiores transformações da região. O Riacho Grande, um paraíso antes da água, antes da represa, antes da inundação, antes da mudança irreversível. O Riacho Grande era um verdadeiro paraíso rural. Famílias inteiras viviam da terra, plantavam, colhiam, criavam seus filhos em meio à natureza abundante. Era uma vida simples, mas era uma vida feliz. As sesmarias distribuídas ao longo dos séculos formaram uma rede de pequenas propriedades. Estradas vicinais conectavam sítios, pessoas, histórias. E então vieram os imigrantes, italianos, poloneses, alemães. Cada família trazendo sonhos, esperança e a vontade de recomeçar. No início do século XX, mais de 150 famílias já ocupavam aquela região.
E imagine isso, crianças correndo pelos campos, plantações verdes até onde a vista alcança, uma comunidade viva, pulsante, mas o destino já estava traçado. E ele viria em forma de água, a chegada da represa, o início do fim. Entre 1927 e 1935, tudo mudou. A construção da represa Billings não foi apenas uma obra de engenharia. Foi um divisor de vidas. Mais de 200 lotes foram parcial ou totalmente inundados. Terras férteis desapareceram sob a água. Histórias foram engolidas, memórias submersas. Famílias tiveram que escolher ficar e lutar, ou partir e recomeçar do zero. Muitas partiram, outras ficaram, mas nada voltou a ser como antes. O relato de Evaristo Gianotto ecoa como um testemunho poderoso dessa transformação. Era uma beleza. Depois que veio a água, não deu mais. Essa frase simples carrega uma dor imensa. Porque não foi só a terra que desapareceu. Foi um modo de vida inteiro. E como se não bastasse, até o clima mudou. Mais úmido, mais pesado. Quase como se a própria natureza sentisse o impacto. A represa trouxe progresso, mas também trouxe perdas irreparáveis. E o Riacho Grande nunca mais seria o mesmo. Isolamento, resistência e transformação. Com a represa veio o isolamento. Regiões inteiras passaram a depender de balsa para se conectar ao restante da cidade. Imagine viver assim, separado, distante, quase esquecido. Muitos foram embora, mas alguns resistiram. E essa resistência moldou o futuro. Entre as décadas de 1950 e 1970, novas atividades surgiram. A madeira deu lugar à mineração, caulim, berilo, areia. A terra continuava sendo explorada, mas agora de outra forma. Ao mesmo tempo, pequenas melhorias surgiam. Escolas, energia elétrica, água tratada. A vida continuava, mesmo com dificuldades, mesmo com limitações. Projetos habitacionais tentaram transformar a região, como o Núcleo Santa Cruz. Mas as leis ambientais interromperam muitos desses planos. E assim, o crescimento aconteceu de forma espontânea, desorganizada, mas real. De 3.200 habitantes em 1980 para quase 10 mil em 2010. A região cresceu, mas carregando cicatrizes, o preço do progresso, a história de São Bernardo do Campo e especialmente do Riacho Grande. Não é apenas sobre crescimento, é sobre escolhas, sobre decisões que moldam destinos e deixam marcas profundas. A represa Billings trouxe energia, desenvolvimento, mas também trouxe perdas. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Qual é o verdadeiro preço do progresso? Quantas histórias precisam ser apagadas para que outras sejam escritas? Quantas vidas precisam mudar para que uma cidade cresça? Talvez a maior lição dessa história seja entender que o passado não pode ser ignorado, porque ele vive em cada rua, em cada bairro, em cada memória. E cabe a nós honrar essas histórias, aprender com elas e construir um futuro mais consciente, mais humano, mais justo. Porque no fim, o verdadeiro progresso não é apenas crescer, é crescer sem esquecer de onde viemos. Essa não é apenas a história de uma cidade, é a história de pessoas reais, de vidas transformadas, de sonhos interrompidos e reconstruídos. E talvez, enquanto você assiste isso, você também esteja vivendo uma transformação. Então reflita. O que você está construindo hoje vai ser lembrado amanhã? Ou será apenas mais uma história esquecida? Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.
some time.